Barroso. Faz parte da direção do GEL, Grupo Espírito Orvalho de Luz, ali no Jardim Maracanã. Seja bem-vindo, Márcio. Para nós é satisfação, fica à vontade, tá? Precisa de alguma coisa? Uma caneta. Só para escrever um. É. Isso, só para... Gratidão. Ah, não vai... Isso. Uhum. Boa noite. É uma alegria estar aqui hoje com vocês. Agradeço muito ao convite carinhoso que me foi feito e me sinto honrada de poder conversar com vocês hoje sobre esse tema. Sinta o amparo de Jesus. E eu quero começar perguntando para você: qual é a sua dor? O que te aflige? Qual é a sua dificuldade? Qual é o grande problema que hoje, muitas vezes, te impossibilitou de ser mais feliz do que ontem? Como nós ouvimos na prece, ser melhor do que ontem. O que te impediu de buscar o seu melhor? Qual é a sua dor? No movimento espírita, muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem: ah, se você não vai pelo amor, você vai pela dor. Mentira. Tremenda mentira. E não sou eu que falo não, é a Joana de Ângeles. Ela fala num livro: disse de forma errada, de forma errônea, que se você não vai pelo amor, você vai pela dor. Depois eu vou lembrar o nome desse livro, mas é um livro de mensagens da Joana de Ângeles, já antigo. Nós estudamos inclusive esse livro no GEOL. Porque na verdade não existe a lei da dor. Qual é a lei que existe? Como? A lei do amor. Deus é amor. É impossível imaginarmos um Deus perfeito, eterno, infinito, que tenha criado a dor. A dor é uma invenção humana. A dor é uma escolha inadequada minha e sua. A dor foi criada pelas nossas dificuldades. A nossa dificuldade de entendimento, a nossa dificuldade de escolha, a nossa percepção errada. Isso é tão real que quantas vezes nós nos sentimos paralisados por algo e passado um tempo nós olhamos para aquilo e falamos assim: nossa, eu estava preocupada por conta dessa bobagem. Entendem? Dor é interpretação. Dor é a cor que eu coloco. Dor é o meu olhar. E se é a minha interpretação, se é o meu olhar, puxa vida, então eu posso mudar isso. Daí nós pegamos o que é o Espiritismo, editado em 1859, na página 50, Allan Kardec define o que é o Espiritismo, isso na visão de Kardec. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Se o Espiritismo é uma ciência que trata da origem, da natureza e do destino de cada um de nós e da interação
que a gente tem com o mundo físico, isso significa que quando eu me torno espírita, eu tenho que ter um olhar diferente diante da vida. Eu não posso ficar limitada pelo olhar da dor. Porque o olhar da dor é o olhar do mundo material. O olhar da dor é o olhar que sempre existiu. E se eu fico presa ao olhar da dor, eu desconfio do amparo de Jesus. Eu desconfio do amor de Deus. Eu fico focada apenas nas minhas limitações e não olho para as minhas possibilidades. Ser espírita é muito mais do que frequentar a casa, é muito mais do que ser útil, auxiliar nas atividades da casa, ou de levar uma palavra de amparo para alguém. Ser espírita tem a ver com sentimento, o que eu sinto. E é disso que a gente fala quando a gente fala de fé. Ser espírita é ter a certeza do amparo de Deus, é ter a certeza do amparo de Jesus. Eu tenho que ter um olhar diferente e não apenas ficar pensando nas aflições do mundo. Porque as aflições do mundo sempre existiram. O que nunca existiu antes era a TV via satélite. Na época da TV via satélite, nós sabemos dos desastres mundiais em segundos. Mas esses desastres sempre existiram. Sofrimento sempre existiu. E eu sempre falo isso, o mundo não está mais violento. A única questão é que agora a gente fica sabendo disso em tempo real, com alguns segundos de diferença. Mas o mundo melhorou. Nossa, como que o mundo melhorou? O mundo melhorou porque há 200 anos, como nós vemos na obra de Kardec, havia o duelo. Lembram lá? Quando a gente lê sobre o duelo? Isso significa que há 200 anos atrás, nenhuma briga, nenhuma discussão terminava sem morte. Hoje, de vez em quando, a gente consegue sair de uma discussão sem matar e sem ser morto. Porque o mundo melhorou. E não é o mundo que melhorou. Sou eu e você que melhoramos a nossa atitude. Sou eu e você que tiramos o olho, tiramos o nosso olhar do sofrimento, da materialidade, do materialismo e estamos olhando para a vida espiritual e entendendo que nós somos seres espirituais numa experiência carnal. E como ser espiritual eu tenho que fazer algo de forma diferente. Então não importa qual é a minha dor. Quando eu olho para a minha dor, eu necessito ter uma ação focada na vida espiritual. Eu tenho que fazer de forma diferente, porque senão eu vou entrar no materialismo do mundo. Porque senão eu vou entrar nesse radicalismo das relações, onde eu tenho que estar certo e você tem que estar errado. Onde eu tenho que dizer como funciona e você tem que me obedecer. Não. Nós somos seres espirituais numa experiência carnal. E se eu não tiver um olhar de amor, eu estou perdendo a existência. Ainda que eu saiba todas as obras de Kardec, decore e salteado. Porque tudo começa com o que eu sinto. Se eu sinto violência, assim que eu saio do corpo e entro na vida espiritual através das portas da morte, eu sou violência. Se eu sinto mágoa, no momento em que eu desencarno, eu sou a mágoa. Se eu sinto raiva, se eu sinto falta de perdão, no momento em que eu desencarno, eu sou o que eu sinto. Se eu sinto amor, se eu sinto compaixão por aquilo que o outro está passando, se eu sinto entendimento, no momento em que eu desencarno, eu sou o entendimento. Então o que te aflige? Qual é a sua dor? O que está te afligindo nesse momento? O que preocupa os teus pensamentos? A sua boca
vai estar cheia daquilo que está cheio o seu coração. Qual é a sua dor? Quando nós buscamos no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e nós lemos lá: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. É óbvio que quando nós lemos sobre as bem-aventuranças, nós entendemos o contexto em que elas foram ditas. Nós não estamos aqui para fazer apologia à miséria, ao sofrimento. Nós estamos aqui para convidar, tanto a mim quanto a você, para que olhemos para a nossa vida com um olhar modificado, o olhar de Jesus. O olhar terno de Jesus que conseguia enxergar além da matéria. É claro que o que Jesus estava prometendo era o reino além da matéria. Tanto que no livro dos Espíritos nós aprendemos que o maior bem que nós podemos fazer para com o Espiritismo é o combate ao materialismo. Como bem fomos lembrados pelo palestrante Peixinho no sábado, aqui em Rio Preto, lá no Rio Preto Shopping. O que nós necessitamos é combater o materialismo exacerbado, exagerado na nossa vida. O que nós necessitamos é entender que somos seres espirituais. E como seres espirituais, além de trabalharmos no nosso dia a dia para manter a nossa vida material, nós temos que ter um olhar além da matéria, para vencermos essas aflições. Você é um ser espiritual que vai sobreviver depois da morte. Você não é um ser material que vai viver apenas até o túmulo. Poxa, mas como é que eu tenho que fazer para ganhar essa existência? Seja espírito enquanto estiver encarnado. Em tudo aquilo que você for fazer, tenha o olhar de espírito. Quando eu tenho um olhar de espírito, eu me liberto da matéria. A matéria é apenas um fato na minha vida, mas não é determinante, como não deve ser determinante na sua. Então, se você está passando por uma aflição física, uma doença física, liberte-se da doença dentro da sua mente, para que você possa se curar. Ah, mas a minha doença é terminal, eu nunca vou conseguir me curar. Cure-se mentalmente, para que você não nasça doente na próxima encarnação. Ah, mas aí é difícil, hein? Ficar fazendo programação para a próxima existência? Eu quero resultado agora. Eu quero resultado nessa encarnação. Eu quero concretizar isso agora. Por isso nós entendemos a justiça das aflições através do Evangelho. Quando nós vamos entender, trabalhar esse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos entrar em contato com as causas atuais das nossas aflições e as causas anteriores das nossas aflições. Eu e você somos resultado do que nós somos. Você sente,
Você pensa, você fala e você faz aquilo de que está cheio o seu coração. Se eu gero uma doença que me leva à morte física, isso tem a ver com o que eu sinto, com o que eu penso, com o que eu falo e com o que eu faço. Aí estão as causas anteriores das nossas aflições. Da mesma forma que se eu tenho um proceder congruente entre o que eu sinto, o que eu penso, o que eu falo e o que eu faço, eu gero mais saúde física, mental e emocional nos meus relacionamentos. Não existem milagres. Você é o milagre. Eu sou o milagre. Cada ação que eu coloco na minha vida é o milagre. O amparo de Jesus existe o tempo todo. Se eu me recuso a buscar o que eu necessito, eu não posso acusar Jesus de me abandonar. Eu não posso acusar Deus de ser injusto. Eu não mereço essa aflição que eu estou recebendo. Não sei? Consulte os seus pensamentos. Eu não mereço essa dificuldade pela qual eu estou passando. Eu não sei? Consulte as suas ações. É pura matemática. Conforme eu vou cuidando da forma como eu vivo, melhor eu me sinto. E ao me sentir melhor, mais tranquilidade eu vou espargindo à minha volta. Ou não? Como é que eu vou querer ter uma vida tranquila se meus pensamentos são conflituosos? Se a minha fala é uma fala atrapalhada, enrolada? Se eu vivo dizendo para mim mesma que eu não tenho jeito, que eu não consigo, eu não dou conta, para mim tudo é difícil, a conta não fecha. E a conta não fecha não é porque eu não tenho o amparo de Jesus. A conta não fecha porque a minha sintonia está fora do ar. O processo é interno. Nem Deus pode me ajudar se eu não fizer a minha parte. Nem Deus pode te ajudar se você não modificar a forma como você tem procedido com o que você sente, com o que você pensa, com o que você fala e com o que você faz. A regra é simples. Aquilo que eu faço determina quem eu sou. Advoga a meu favor ou não. O meu desafio é o mesmo desafio que você tem. É o desafio de parar de focar na dor e começar a focar no potencial que nós temos. Porque eu tenho certeza que eu e você fomos criados para o melhor. Lembram? Nós somos seres espirituais. Deus cuidou da nossa natureza, da nossa origem e do nosso destino. E a doutrina espírita veio te orientar para que você tenha um proceder melhor, para que eu tenha mais cuidado com a forma como eu funciono no dia a dia. E não adianta eu ficar orando e ajoelhar, como muitas pessoas fazem, e fazer promessas, e fazer inúmeras outras estrepulias, mas mantendo um sentimento negativo, mantendo um pensamento focado naquilo que é errado, mantendo palavras agressivas e mantendo atitudes que não tem nada a ver com o progresso espiritual. O progresso vai alcançar a mim e a você de uma forma ou de outra. E quando eu escolho a dor, a escolha é minha. Quando eu escolho da pior forma, a escolha foi minha. E daí não adianta dizer, Deus está focado em mim essa semana. Tudo que eu ponho a mão dá errado. Então, já que você pensa assim, tudo que você põe a mão dá errado. Porque lembre-se, você é autor da sua vida. Nós demoramos para entender isso.
tudo que eu ponho a mão dá errado, quando eu penso que tudo que eu ponho a mão dá errado. É assim que funciona. E isso não tem nada a ver com perseguição divina. Isso tem a ver com falta de propósito na vida. Defina melhor o teu propósito. Prove para você que você tem valor. Prove para você que você merece. Prove para você que Deus não estava errado quando Ele investiu em ti. Prove para você que faz a diferença quando você foca do jeito correto. E não é jeito correto de certo ou errado. É jeito correto para você. O que é melhor para você. Como é que pode alguém acordar pela manhã, trombar com a quina da cama e dizer, puxa vida, já comecei mal. E achar que afinando a vida dessa forma, vai dar certo. Como é que pode? Se eu acordei perturbada pelo sono e trombei com a quina da cama porque eu fui imprudente, eu que não coloque a culpa disso no destino ou na perseguição de Deus. Eu que tenha a lucidez de entender que eu acordei atordoada e me levantei depressa demais. Amanhã, eu que acorde mais tranquila. Amanhã, eu que afine o meu acordar de uma outra maneira e tome atitudes que alimentem um dia melhor. Qual o problema em mudar de direção, gente? Onde que está a dificuldade em reconhecer que eu estou errada naquela atitude e eu posso modificar isso? É a minha vida, é a sua vida, é a minha lucidez mental, é a sua lucidez mental. Para que me lançar para o mundo atordoada? Por que não parar um minutinho e respirar fundo? Vamos fazer juntos? Solte seus braços. Puxe o ar aqui do abdômen. Segure um pouquinho e solte bem lentamente pela boca. Foi bom? Então vamos repetir mais uma vez. Última vez, puxa o ar. Sabe o que eu descobri? Que 3 respirações profundas seguidas, feitas da forma como vocês fizeram, aumenta o dinheiro que a gente tem no bolso. E mulheres, faz emagrecer. Já pensou se fosse assim? Sensacional, né? Mas 3 respirações profundas, como a gente fez, realinham o seu pensamento. Faz você economizar em medicação, faz você economizar em discussão, faz você economizar em agressão. 3 respirações profundas antes de uma tomada de atitude. Faz você realinhar o seu dia. Faz você entender que você é um ser espiritual numa experiência carnal. E como ser espiritual numa experiência carnal, você tem que se diferenciar das pessoas materialistas que você conhece. E quando a gente fala materialista, a gente fala em dominância da matéria sobre o espírito. É esse o conceito de materialista. É quando a matéria fala mais alto. Como você é inteligente e como você sabe que é um ser espiritual, você sabe que não é o corpo que manda no seu espírito. É o seu espírito que vai mandar no seu corpo.
O corpo é apenas um instrumento. E instrumento a gente afina. A gente faz isso com o carro, não é? O carro começa a engasgar, a gente leva rapidinho no mecânico. Começa a puxar a direção, vai fazer alinhamento de direção, vai calibrar pneus. Começa a engasgar, opa, está faltando combustível. Não é assim que a gente faz com os instrumentos? O corpo, o seu corpo, é o mais caro instrumento que você tem nas suas mãos. E você necessita afinar esse instrumento para tirar o máximo de proveito do seu corpo enquanto você está na terra. Esse corpo tem duração, ele tem validade. Vai chegar o momento em que alguém vai bater um carimbo e vai dizer vencido. E esse corpo vai tombar, vai cair morto. Mas você não tem data de validade. Você, ser espiritual, continua vivo. E você, ser espiritual, vai ser o resultado da vida que você viveu. E eu espero que você possa sair do seu corpo, caminhando e o corpo tombando de um lado e você caminhando do outro, livre, leve, feliz, com a certeza de ter feito a sua parte, sem dor, sem apego, sem preocupações. Porque você se lembra do amparo de Jesus? A lei é de amor, não é de dor. Então não há motivo para sofrer. Não há motivo para sofrer encarnado e não há motivo para sofrer depois que desencarnar. Muito mais ainda. Mas você só vai se sentir livre, leve e feliz se você viveu de forma livre, leve e feliz. Eu sei que vocês têm colegas de trabalho, eu sei que vocês têm parentes que são aprisionados, pesados e infelizes. Quem aqui tem gente assim na convivência? Vocês têm, não sou só eu que tenho. Eu sei que aqui ninguém se sente aprisionado, ninguém se sente pesado, ninguém se sente infeliz. Mas nós convivemos com pessoas assim. Pessoas que quando saem da nossa convivência, quando vão embora, a gente sente um alívio. Não é assim? Eu espero que você não seja a pessoa que provoque esse alívio nas pessoas. Porque isso vai significar que você viveu aprisionado, você viveu preso. Em algum momento você ficou focado na aflição, em vez de focar naquilo que faz a diferença. E o que é que faz a diferença? O que você sente, a forma como você pauta a tua vida. Eu não quero saber quais são as suas aflições. Eu quero saber o que é que você vai usar de dentro da doutrina espírita, de dentro do espiritismo, para tornar a sua vida uma vida que te deixe livre, leve e feliz. Porque problemas vós sempre os tereis. Aflições, sofrimento, sofredores, vós sempre os tereis no mundo. Desde antes de Jesus. Jesus não veio para acabar com o nosso sofrimento. Porque Ele não pode fazer aquilo que cabe a mim e a você fazer. Ele não veio tornar a nossa vida mais fácil. Ele veio nos lembrar que através do amor e do amar, a nossa vida fica mais leve. Através do amor e do amar, nós nos transformamos nos seres de luz para os quais fomos criados e destinados. Foi essa a lembrança de Jesus. Ele veio nos nortear,
Nós estávamos indo por um caminho e ele puxou a bússola dizendo, olha, é para cá. É através do amor, o amor de Deus e do amar entre vocês. Foi essa afinação que Jesus fez. E o que nós fazemos? Como que nós exercitamos o amar hoje? Eu e vocês. Quando nós descemos do carro aqui no centro e batemos a porta do carro. Quando nós sentamos na cadeira, nós largamos o corpo? Ou nós agradecemos pela possibilidade de ter uma cadeira, de estarmos num ambiente fraterno, de estarmos revendo os amigos? O amar não é quando eu me declaro para alguém. O amar é quando eu sinto, é quando eu penso, é quando eu falo e quando eu ajo. A gente fica afinando o amar só pela ação. Ah, aquela pessoa foi amorosa. Não sei. Ela demonstrou que foi amorosa. Mas eu não sei o que ela está sentindo, eu não sei o que ela está pensando. E muitas vezes eu não sei o que ela fala para ela mesma. Então o nosso desafio é afinar com o amar. É trazer esse amar de forma a entendermos que eu e você temos jeito. Ainda dá tempo. Eu necessito sentir isso. Porque tudo começa pelo sentir. É o sentido, emoção, que faz sentido no raciocínio e que define o sentido, direção. Essa é a filosofia espiritualista. Essa é a filosofia espírita. Essa é a filosofia de Jesus. Sentir para fazer sentido, para mostrar para onde eu vou, que é o sentido. Esse é o meu desafio diário. Desde quando eu acordo e trombo com a quina da cama. Naquele momento eu defino qual é o meu sentido. Eu estou alinhada com o meu propósito de ser feliz, ou eu estou alinhada com a matéria? Porque se eu ficar alinhada com a matéria, aquele tropeção vai amargar o meu dia até a hora que eu for dormir. Eu sei que vocês conhecem gente que funciona assim, que fica o dia inteiro carregando o que aconteceu às 6 horas da manhã. Não conhecem? Quando na verdade depende apenas da pessoa fazer as mudanças necessárias. Por isso não me importa qual é a tua dor. Eu quero saber o que é que você vai fazer com o amor de Jesus. Eu quero saber o que é que você vai fazer com o amor do seu mentor espiritual que não desiste nunca de você. Eu quero saber o que é que você vai fazer para tornar a sua vida mais feliz. E para terminar esse dia de forma mais afinada com o sentido da vida. Esse é o propósito. Todo o restante são figurinhas, são histórias. Todo o restante são acontecimentos. E que muitas vezes nos distraem. A única coisa que importa é que aquilo que te aflige pode ter um outro olhar. Esqueça o que te limita. Foque no que te possibilita. Porque é assim que funciona. Os fazedores da terra são os que fazem acontecer. Não são os que são limitados. Os fazedores da terra são os teimosos existenciais. São aqueles que não se conformam. São aqueles que pegam alguma coisa e transformam em algo melhor. Porque fazer o corriqueiro, fazer o trivial, todo mundo faz. Eu quero saber o que é que você quer fazer com a tua vida. Com o amontoado de problemas que você tem colecionado, com o amontoado de dificuldades que surgiram.
Coloque o olhar do amparo de Jesus. Sinta-se abraçado por Jesus. Porque é assim que nós devemos nos sentir quando entendemos que somos seres espirituais. Não existem problemas. Existe o seu olhar, o meu olhar. E quando eu coloco o olhar de solução, eu entendo que tudo tem jeito. O Espiritismo deu jeito na morte. O Espiritismo acabou com a morte, transformando a morte num até breve. Tudo tem solução. Eu sei que muitas vezes você olha e fala, ela está falando isso, mas é porque ela não sabe como está a minha vida. Eu não estou interessada na sua dor, com todo carinho. Eu estou interessada no seu potencial. Porque eu sei que você tem um potencial aí dentro. Eu sei que quando você foi criado com potencial. Porque eu me lembro de Jesus dizendo, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Brilhe a vossa luz. Você tem uma luz. Está escondida. Tire esses anteparos que estão escondendo a sua luz. Amplie seus ombros, perca o medo. Abra o peito e sinta-se abraçado, amparado por Jesus. Porque eu sei que é assim que funciona. Eu sei que é assim que as coisas são. Porque nós não estamos aqui perdendo tempo. E você não está aqui sofrendo por acaso. Então liberte-se da sua dor. Liberte-se do seu jugo. Deixe o seu jugo um pouquinho de lado e vá produzir. Produzir para você. Transforme a sua dor num degrau. Não numa pedra no caminho. Transforme num degrau que vai te levar muito alto. Porque é assim que Jesus nos ensinou. Mostrando para todos nós que havia um motivo para os nossos sofrimentos. Mas esse sofrimento não deveria ser um empecilho para o nosso crescimento. Você pode fazer melhor. Eu posso fazer melhor. Nós podemos transformar a nossa vida numa vida mais produtiva. E quando nós fizermos isso, chegar o momento da nossa justiça diante da morte, será um momento maravilhoso. Porque nós nos libertaremos do corpo físico que nos arrasta na terra e poderemos bater as nossas asas espirituais através das nossas possibilidades. Então faça brilhar a vossa luz. Eu quero terminar a nossa conversa com a leitura de um trechinho do livro A Gênese. Quando Kardec está elaborando o caráter da revelação espírita, logo no capítulo 1, ele está explicando o porquê dos ensinos dos espíritos na nossa vida. Por que os espíritos vieram nos falar dessa revelação espiritual? E é um trecho poético. Os espíritos falando com a gente. Nós existimos, logo, o nada não existe. Eis o que somos e o que sereis. O futuro vos pertence, como a nós. Caminhais nas trevas, vimos clarear-vos o caminho e traçar-vos o roteiro. Andais ao acaso, vimos apontar-vos a meta. A vida terrena era para vós tudo, porque nada víeis além dela.
vimos dizer-vos, mostrando a vida espiritual. A vida terrena nada é. A vossa visão se detinha no túmulo. Nós vos desvendamos para lá deste um esplêndido horizonte. Não sabíeis por que sofreis na terra. Agora, no sofrimento, vedes a justiça de Deus. O bem, nenhum fruto aparente produzia para o futuro. Doravante, ele, o bem, terá uma finalidade e constituirá uma necessidade. A fraternidade, que não passava de bela teoria, assenta agora numa lei da natureza. Sob o domínio da crença de que tudo acaba com a vida, a imensidade é o vazio. O egoísmo reina soberano entre vós. E a vossa palavra de ordem é: cada um por si. Com a certeza do porvir, os espaços infinitos se povoam ao infinito. Em parte alguma, ao vazio. Em parte alguma, à solidão. A solidariedade liga todos os seres, aquém e além da tumba. É o reino da caridade sob a divisa: um por todos e todos por um. Enfim, ao termo da vida, dizieis eterno adeus aos que vos são caros. Agora, dir-lhes eis, até breve. Isso é o Espiritismo na nossa vida. Essa certeza de que não importa o que te aflija, não importa qual é o tamanho da sua dor, essa dor é passageira. E se você despertar dentro de você o potencial que já está colocado dentro de você, como centelha divina, que é o amor, através da ação, que é o amar, você vai poder transformar a sua vida numa vida muito melhor desde agora. Não importa o tamanho do sofrimento. Sinta o amparo de Jesus. Sinta-se abraçado fortemente por Jesus, o nosso mestre amado, que nunca nos abandonou. Sinta-se amparado por Deus, que, como vemos no Evangelho, não entrega pedra ao filho que pede pão. Sinta-se fruto do amor divino. Você nasceu para brilhar. Você nasceu para fazer a diferença. Assuma o seu papel. Transforme a sua vida. E seja muito feliz hoje. Gratidão.